Especialistas militares alertam sobre uma suposta nova ferramenta de guerra que a Rússia planeja usar no conflito contra a Ucrânia. Além disso, quais seriam as consequências brutais da proibição do petróleo russo? Desde o início de 2023, a Rússia vem exibindo alguns dispositivos que lhe permitiram controlar os ataques ucranianos, como o que apresentamos no relatório anterior, que é um bloqueador de GPS que intercepta sinais de satélite de precisão, usados pelo míssil HIMARS. Mas desta vez é uma arma que os russos prometem que pode lhes dar a vitória. Que arma é e quais são suas características? E por que o mundo tem medo das consequências da proibição do petróleo russo? Tudo isso e muito mais é apresentado a você ao longo deste relatório, então não perca. Nós contamos o que ninguém está dizendo, por isso te convido a ver esta análise até o final, tirar suas próprias conclusões, e não esperar que alguém te diga. Agradecimentos especiais a Alice Toledo por sua doação para manter o canal e por seu valioso apoio ao nosso trabalho de pesquisa. Enviamos a Alice uma calorosa saudação de toda a equipe. Segundo relatos, essa suposta arma é uma bomba planadora e pode se tornar um fator decisivo na guerra, fazendo pender a balança a favor de Moscou. O dispositivo é conhecido por ter um alcance de 30 a 45 milhas e pode facilmente escapar dos sistemas de monitoramento, devido à capacidade de pairar em baixa altitude. Analistas acreditam que Kiev deve tomar medidas imediatas para ajustar suas estratégias e impedir que as forças russas ganhem a supremacia aérea. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu repetidamente às nações ocidentais que forneçam ao seu país caças modernos para combater a ameaça iminente nos céus da Ucrânia. Em geral, o surgimento desse novo sistema representa uma séria ameaça à Ucrânia e requer atenção imediata. Equipados com asas para maior alcance e capazes de voar sem serem detectados pelas defesas de radar, os aviões de guerra russos implantaram as chamadas bombas planadoras especializadas. Essas bombas podem ser disparadas de distâncias que variam de 30 a 45 milhas em média, ou seja, entre 48 e 72 quilômetros. Uma dessas bombas atingiu inadvertidamente a cidade russa de Belgorod, causando feridos e danos significativos à infraestrutura russa. Os observadores observaram que esta tecnologia representa um grave perigo, pois as aeronaves com capacidade de planejar podem gravitar mais perto dos territórios inimigos para lançar ataques sem a necessidade de voo em formação de ataque. O coronel Yuri Iná, falando em nome da Força Aérea Ucraniana, expressou sérias preocupações a esse respeito. Dentro das fronteiras da Ucrânia, as forças do Kremlin utilizam atualmente a aviação tática para realizar missões de combate, é o que podemos constatar. E o coronel Iná confirmou que a linha de frente, a fronteira e a costa marítima da Rússia estão sob ataque pesado com bombas planadoras, e relatórios sugerem que pelo menos 20 dessas bombas estão sendo lançadas todos os dias. A frequência desses ataques levou os analistas a aconselhar as autoridades ucranianas a reavaliar suas táticas e estratégias militares para se defender melhor dessa nova ameaça. Embora os sistemas de defesa antimísseis terra-ar, como o sistema Patriot fabricado nos Estados Unidos, sejam eficazes, seu custo de $4 milhões por míssil deixa pouco espaço para acessibilidade, é muito caro. O presidente Zelensky pediu repetidamente às nações ocidentais caças para atualizar a Força Aérea Ucraniana, mas seus pedidos até agora foram ignorados. O coronel Iná sugere que o método mais eficaz de dissuasão contra o poder aéreo russo seria fornecer à Ucrânia caças a jato ocidentais, particularmente F-16. Conforme o coronel Iná, mesmo um ou dois F-16 no ar fariam os russos pensarem duas vezes antes de se aproximarem, garantindo que a Ucrânia estaria mais protegida. Atualmente, a Ucrânia conta com modelos mais antigos,
como o Sukhoi Su-27 e o MiG-29 para sua defesa aérea. No entanto, se a Rússia conseguir obter superioridade aérea, poderá diminuir significativamente as chances da Ucrânia de vencer o conflito. Frustrar o poderio aéreo da Rússia é uma tarefa difícil para a Ucrânia, especialmente porque os aviões não são mais uma opção, eles são uma necessidade urgente. Nesse cenário, a guerra de alta mobilidade pode ser a única carta a jogar na contraofensiva que está prestes a começar. Contudo, as tropas ucranianas conseguiram conter o avanço dos mercenários de Wagner em Bakhmut, e o chefe mercenário havia ameaçado deixar a área se os comandantes das forças armadas russas não lhe dessem munição suficiente para o combate. Nas últimas horas, soube-se que Prigozhin retirou sua ameaça de entregar a área às forças regulares de Moscou. No entanto, ele deu a entender que a área seria entregue a Ramzan Kadyrov, comandante do exército de Chechênia. Mas diante dessa possibilidade, Kadyrov pediu que lhe dessem o mesmo tratamento que Putin está dando aos mercenários, ou seja, que lhe pagassem a mesma quantia que o líder russo paga a Wagner por cada mercenário. E entre negociação e negociação, Putin teve que praticamente implorar a Wagner para ficar em Bakhmut. As negociações estão então nas mesas de Valery Gerasimov e Sergei Shoigu, que relutam em enviar mais munição aos wagnerianos. Vamos ver o que para tudo isso. Mas quais são as novas armas das tropas de Zelensky? O exército ucraniano está agora armado com uma arma nada convencional em sua batalha contra os soldados russos, a qual é o Stindek portátil. Esta é uma nova arma que integra as mais recentes tecnologias de controle remoto, com as quais eles mantêm os wagnerianos afastados. Esta arma única tem o benefício adicional de ser capaz de controlar uma metralhadora à distância, tornando-a uma poderosa adição ao seu arsenal de guerra. Postagens recentes na TPO Media no Facebook mostram um novo sistema de armas. Conforme relatado, esta última aparição no armamento da Ucrânia certamente deixou os invasores russos e suas unidades de infantaria muito nervosos. A Ucrânia construiu a Sabre Remote Weapon Station, como é chamada, em resposta à aquisição inicial da Crimeia pela Rússia, e foi aperfeiçoada nos últimos meses. O desenvolvimento do Sabre, que foi financiado por meio de uma plataforma de crowdfunding, visando apoiar a defesa da Ucrânia, foi totalmente independente. Em outras palavras, parece que os países ocidentais não tiveram nada a ver com o financiamento. Não demorou muito para que os militares percebessem a versatilidade do Sabre, uma arma sentinela capaz de ser manobrada remotamente de qualquer lugar, podendo ser operada com segurança a uma distância segura, sem colocar em risco os operadores do sistema. Originalmente projetada para afastar drones, essa arma inovadora rapidamente provou seu valor em uma variedade de cenários táticos que exigiam uma posição defensiva. Com o Sabre, há pouco ou nenhum perigo para o operador. Equipado com um joystick e um sistema de monitoramento separado, o lançamento inicial do Sabre foi demonstrado neste vídeo. No entanto, sua configuração receberá uma atualização em 2023, que envolve a instalação de algo um pouco mais atual chamado Steam Deck. Isso permite um design mais compacto, já que agora os controles e a tela estão integrados em um único dispositivo. O novo design é mais leve e permite que o operador se sente em uma trincheira enquanto a arma dispara. O sistema inclui adaptações para disparar diversos tipos de projéteis, tornando-a uma arma muito mais versátil. Da mesma forma, pode ser montado em um veículo e operado a 500 metros de distância. E mudando de assunto. Haverá consequências brutais se o petróleo russo for banido. Veja o que diz um especialista. O especialista alerta para um colapso iminente do mercado de petróleo se for imposta uma proibição total das exportações russas de petróleo.
Tal proibição significaria ruína econômica para os países ocidentais, incluindo a Grã-Bretanha, que impôs pesadas sanções às exportações de Moscou. A decisão de Moscou de invadir a vizinha Ucrânia em fevereiro de 2022 impactou diretamente suas exportações de petróleo. Apesar disso, ainda precisa haver um pequeno fluxo de petróleo russo, e preste muita atenção a isso, para evitar uma falha total do mercado de petróleo. Por quê? Porque haveria menos petróleo nos mercados, o que faria os preços subirem descontroladamente. O professor e autor da Yale University, Samir Dani, investigou o raciocínio por trás da decisão do G7 de impor um teto ao preço do barril de petróleo russo, em vez de uma proibição total. Claro, gostaríamos que eles proibissem o petróleo russo. Reduzir as receitas petrolíferas da Rússia é o principal objetivo dos países do G7, que estudam a possibilidade de impor um limite às suas exportações. Essa medida não seria uma proibição total, mas seu objetivo é evitar uma crise do petróleo e o consequente aumento da inflação. Em essência, os países do G7 estão equilibrando o fluxo de petróleo em todo o mundo, enquanto visam a economia russa já em declínio. Por exemplo, os relatórios mostram que as receitas de petróleo da Rússia têm diminuído ano a ano, e os dados de março de 2021 aumentam essa tendência. Nos últimos meses, os membros da OPEP vêm regulando o fluxo de petróleo para estabilizar os preços, mas para empurrá-los para cima. Este professor também apontou que os países da OPEP reduziram intencionalmente a oferta de petróleo, devido à queda de seus preços, e é por isso que estou dizendo, para forçá-los a subir. Isso resultou em uma queda de cerca de 3,6 bilhões de barris por dia na produção, o que levou a uma estabilização dos preços no mercado. Como resultado, os preços do petróleo bruto subiram de $80 para $85 por barril. Essa gestão meticulosa do equilíbrio global por parte das nações influentes do G7 também foi mencionada pelo professor. A Rússia tem estoques de petróleo que os Estados Unidos e os países do G7 decidiram parar. Portanto, existe um movimento de limitar o preço do petróleo russo, porque se a Rússia perder o acesso a essas exportações hoje, o mercado praticamente implodiria. Como resultado, as taxas de inflação aumentariam acentuadamente e as pessoas se encontrariam em problemas ainda mais sérios do que os que já foram vistos no Ocidente. Por exemplo, situações difíceis como a crise do custo de vida e a natureza cara dos imóveis seriam exacerbadas. E é que, ao aumentar os preços internacionais do petróleo, isso aumentaria os preços de outros produtos, de modo que as exportações de petróleo bruto de Moscou não podem ser totalmente proibidas. Isso deve ser muito bem compreendido e deve ser analisado com a cabeça fria. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.